posso responder de uma outra maneira. A igreja cristã cresceu muito mais quando ela teve Nero como imperador de Roma do que quando ela teve Constantino. E antes que alguns pensem que eu estou atacando o Constantino pelo catolicismo, a própria igreja tem suas reservas de Constantino, tanto é que ele não foi canonizado, né? Constantino também permitiu. Constantino fez grandes coisas para o cristianismo na época. Quantas coisas boas que ele fez. Colocou basílica, deu salário para os clérigos, proibiu a perseguição aos cristãos, pôs fim à crucifixão, declarou que o cristianismo agora é a religião do imperador. Nosso sonho de consumo. Se vivêssemos na época de Constantino, o Brasil Paralelo seria o top 10 aí, com todos os recursos financeiros do governo apoiando. Vocês estariam na frente de qualquer um, com todos os incentivos fiscais, portas abertas, tudo tranquilo. Mas interessante, foi a época em que várias questões pagãs entraram no cristianismo. Tempos fáceis, né? Tempos fáceis. O próprio padre falecido, que foi meu orientador, padre João Batista Libânio, de saudosa memória, foi meu orientador de mestrado. Minha dissertação foi sobre Santo Irineu de Lyon. E ele escreveu um livro, o padre Libânio, sobre escatologia cristã, com a Maria Clara Ebinger. E nesse livro, A Escatologia Cristã, ele descreve essa era constantiniana nos seguintes termos. A era constantiniana trouxe férias à igreja outrora perseguida. Agora tudo era fácil. A igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a volta de Jesus deixou de ser um ardente desejo pela igreja. Houve um processo de desescatologização do catolicismo, da igreja, que trouxe consequências ruins. E o padre Libânio, nesse contexto desse parágrafo que eu citei aqui do livro Escatologia Cristã, ele não fez como uma coisa de aplaudir. A igreja se tornou fria, acomodada ali no quarto século. Então eu repito a pergunta que eu fiz. Eu dei esse contexto porque eu, sendo adventista, falando de Constantino, parece estar atacando. Então eu dei esse contexto, citando até um autor católico, para fazer essa reflexão. A igreja cresceu mais na época de Nero ou na época de Constantino? Então, eu não sei, Arthur, com toda sinceridade, responder se o Brasil vai ser o ponto de resistência, mas eu sei dizer uma coisa. É na provação que aqueles que são os verdadeiros servos de Deus vão se firmar. Posições conservadoras, procurando um apoio mais bíblico, mais moral, mais cristão, assumidamente cristão, como Brasil Paralelo, são mais reais, justamente quando a provação vier. Eu acho que quando ela vem, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer, mas eu sei que é quando a prova vem que a gente se torna mais forte, sabe? Quando tá tudo muito fácil, muito bom, você começa a perder um pouco o rumo. Então, repetindo e sumarizando, não sei, mas eu sei que qualquer provação que enfrentarmos vai definir quem tem um objetivo como o do Brasil Paralelo por missão ou apenas por business. O joio do trigo. O joio do trigo. Larinha. Entendeu? O que eu estou querendo? Passar uma mensagem do que eu acredito ou apenas ocupar um nicho do mercado? Essa é uma pergunta para eu estou. É lógico, nós temos que fazer dinheiro, a gente tem que vender, tem que pagar o seu salário, meu, a luz, o estúdio, tudo mais. Não estou fazendo agora, não vai ser tudo franciscano. Não é essa a questão. Mas repito, qual é a medida entre o business e a missão? A essência. Eu tenho uma missão. E é na provação que a gente vai ver quem é quem.